Olá, saudações. Eu sou Ronaldo Mota, diretor científico da Digital Pages. Nós trabalhamos essencialmente com gestão inteligente de conteúdos digitais. Tratamos do ciclo completo de vida e da oferta de qualquer conteúdo, envolvendo sua organização, seu enriquecimento, autoria, distribuição, acompanhamento analítico, etc. Ou seja, lidamos com qualquer conteúdo em qualquer tela. Dessa forma, garantimos o engajamento dos usuários e a plena satisfação das empresas. Acreditamos que conteúdo rico gera experiência rica, e essa, por sua vez, gera engajamento. Engajamento aqui quer dizer atrair e reter a atenção do usuário. Atendemos todos os setores da economia: entretenimento, editoras, indústria, comércio e, naturalmente, educação. São mais de 20 anos de história e mais de 30 milhões de usuários. Em seguida, terei a oportunidade de ilustrar alguns exemplos desses produtos e serviços, e também informações adicionais. Antes disso, no entanto, permitam-me contextualizar o mundo digital contemporâneo à luz do nosso passado recente analógico. Farei isso através do tratamento do tema aprendizagem e presencialidade. Aprendizagem e presencialidade aparecem como dois termos bastante próximos, ou seja, a imagem mais comum que nós temos sobre um processo educacional nos remete à figura de um educador, de um educando e da escola, os três ligados localizadamente. No entanto, a história teve seu curso fazendo com que essa naturalidade de associar aprendizagem e presencialidade fossem gradativamente se rompendo até chegar ao momento atual. Falemos um pouco dessa história pregressa. Nossa civilização humana tem suas primeiras experiências coletivas nas chamadas sociedades primitivas. Embora a gente não perceba tão claramente, é evidente, para quem estuda de forma mais profunda, que as sociedades primitivas tinham sim aprendizagem. Eram aprendizagens sofisticadas que envolviam mesmo transmissão de geração para geração, incluindo rituais, ritos de passagem. Ou seja, os mais jovens aprendiam com os mais velhos a arte da caça, a arte da aprendizagem de viver em campo aberto, correndo todos os riscos inerentes àquela época, as artes das lidas manuais caseiras, lidar com as plantas e com as ervas, a preparação para o casamento, ou seja, a migração, a transferência da adolescência para a vida adulta, por exemplo, em muitas sociedades primitivas eram marcadas por ritos bastante bem configurados. Mas a educação, como nós a conhecemos hoje, pelo menos no mundo ocidental, tem um outro marco simbólico relevante, que é o nascimento da própria escola como nós a concebemos hoje. Isso aconteceu ao longo dos séculos V e IV a.C. Existiam os sofistas, numa sociedade complexa, Atenas, onde existia a aristocracia, existiam os artesãos, existiam os militares, existiam os agricultores, existiam os escravos. A oligarquia, a aristocracia, eram exatamente aqueles que eram educados. E educados como? Sofistas, uma espécie de professores particulares que iam de casa em casa, fornecendo a formação necessária para os jovens novos dirigentes de Atenas. Foi assim durante muito tempo. Uma grande figura dessa época, educado pelos sofistas, é Sócrates. E Sócrates tem um pensamento curioso. Sócrates não escreve. Ele não escreve por vários motivos, entre eles que os sofistas ensinavam que usar as mãos era mais apropriado para artesãos, militares, agricultores, naturalmente escravos, e menos apropriado para a aristocracia. Mas tinha um outro motivo mais interessante ainda, porque Sócrates não escrevia. Ele acreditava que, se escrevesse, os seus discípulos saberiam que poderiam aprender na sua ausência e, portanto, deixariam de desenvolver algo que era um predicado especial para Sócrates, a memória.
Seu principal discípulo, Platão, não necessariamente segue esse raciocínio. Platão escreve bem, escreve os pensamentos de Sócrates e escreve seus próprios pensamentos. Então, em tese, pela primeira vez, era possível que um discípulo estudasse mesmo na ausência presencial, física, do mestre. O grande mérito de Platão, entre outros, foi ter criado a escola. Ele cria a academia. A partir de agora, deixa os sofistas de irem de casa em casa, mas há um espaço destinado, chamado escola, Academia de Platão, para onde vão as crianças e os jovens atenienses aprender com seus mestres. Platão tem como principal discípulo Aristóteles, que não é exatamente de Atenas, tem suas divergências com Platão, que não é o nosso assunto de hoje, mas que cria também a sua própria escola chamada Liceu de Aristóteles. O que importa é que nos séculos V ou IV a.C., nasce a escola, nasce como nós a conhecemos hoje. No entanto, a escola, sendo uma belíssima inovação, mesmo assim, ela não prospera em termos de quantidade como nós imaginaríamos que poderia acontecer. Há vários motivos. Talvez um deles mais relevante seja que havia, de fato, poucas pessoas letradas, capazes de escrever um texto ou de entender um texto escrito. Mas o segundo motivo é que, embora essas obras escritas, Platão, Aristóteles e de vários outros filósofos gregos, não estavam disponíveis com facilidade, porque o meio segundo o qual essas obras eram escritas eram basicamente papiro, depois pergaminhos, o que tornava essas obras objetos extremamente raros e de baixíssima acessibilidade. Esse assunto vai dificultar ainda mais quando a Igreja toma posse dessas obras e torna o acesso ainda mais difícil. Quem viu ou leu O Nome da Rosa vai ter uma leve memória de quanto que era difícil você ter acesso a uma obra no formato pergaminho ou no formato papiro. A história muda de curso e muda de forma radical 2000 anos depois, aproximadamente 2000 anos. Em 1453, século XV depois de Cristo, 50 anos antes do Brasil ser descoberto pelos portugueses, Gutenberg desenvolve aquilo que se conhecido como a prensa ou a imprensa. Ele faz uso de uma invenção, de uma novidade vinda do Oriente, mais especificamente da China, que é o papel. Enquanto que o papiro e o pergaminho são dificílimos de serem obtidos, trabalhados, e sobre eles ser impresso algo, o papel, por sua vez, era abundante, rápido, facílimo de ser manuseado e, com a invenção de Gutenberg, fácil de imprimir letras e números sobre eles. Isso faz com que o livro moderno, nascido sob a égide de Gutenberg, em meados do século XV, mude bastante o curso da história humana. A partir daí, a Europa, fazendo uso do livro, gera um novo contexto cultural, em termos de artes e especialmente de ciências, que permite com que a Europa tenha um novo ciclo de desenvolvimento. A Europa, que até então estava bem mais atrasada do que os países China, Índia, os países do Oriente Médio, alguns conhecimentos vindos do Egito, a Europa se apropria disso e faz com que surja aquilo que nós conhecemos hoje como a Renascença, ou Renascimento greco-romano, que tem em um dos seus pilares o surgimento do livro moderno. A partir daí, com a abundância da disponibilidade dos livros, a questão da presencialidade da aprendizagem toma um outro rumo. Definitivamente agora, mais pessoas poderiam se interessar a ler e escrever e terem acesso a obras fantásticas, especialmente aquelas advindas, recolhidas, recuperadas, tanto da Grécia Antiga como de Roma. A esse período chamado Renascimento Grego-Romano, só fazendo um parênteses bastante apropriado neste momento, ocorre na Europa exatamente depois da chamada peste negra ou peste bubônica, a qual dizimou quase 1/3 da população europeia. Espero que nós não passemos pelo mesmo nível da tragédia, mas certamente a atual pandemia ela pode ser o prenúncio de termos um novo renascimento.
E esse novo renascimento trouxe à luz a ciência moderna, com Galileu no século XVII. Galileu trata do amadurecimento do método científico, que é a observação, a lógica e, basicamente, a experimentação. Galileu morre em 1642, ano que nasce Isaac Newton, que desenvolve, como todos sabem, o cálculo diferencial integral. O cálculo diferencial integral é uma fantástica ferramenta matemática que, acoplada ao método científico, permite com que a gente enuncie leis que regem a natureza. Se a observação era um critério de verdade, leis que regem a natureza dizem para nós como a natureza se comporta, mesmo antes ou independente da observação. Tem as leis da mecânica, as leis da termodinâmica, as leis do eletromagnetismo, e com isso engendram-se um conjunto de tecnologias. Eu vou destacar a simbolicamente mais relevante delas, que é a máquina a vapor no século XVIII. A máquina a vapor permite à Inglaterra ou à Grã-Bretanha ter acesso a uma quantidade ilimitada de carvão mineral com qualidade, porque a máquina a vapor ajudava a extrair a água, que diminuía a qualidade e a acessibilidade do carvão. Cresce o Império Britânico. Com isso, consequentemente, vamos muito além da utilização simples da máquina a vapor para sugar a água das minas, e elas servem também para gerar locomotivas, automóveis, e dão a base fundamental daquilo que nós chamamos Revolução Industrial. Fazendo um atropelo histórico, essa Revolução Industrial que vai ocorrer ao longo dos séculos XVIII e XIX atinge seu grande apogeu no século XX. Um século absolutamente miraculoso. Para que a gente tenha uma ideia da importância do século XX, quanto mais nos afastarmos do século XX, mais valorizaremos o que ele foi. Nós, seres humanos, começamos o século XX com uma expectativa de vida de 43 anos. Encerramos o mesmo século, um curto período na história humana, com a expectativa de vida de 76 anos. Ou praticamente dobramos nossa expectativa de vida e certamente aumentamos em múltiplos a qualidade de vida. Isso foi muito devido à escola, aos processos de aprendizagem, às possibilidades que as escolas, em qualquer nível, criaram ao longo do século XX. Os professores, os gestores. Ou seja, nós começamos o século XX com 5 profissões, ou em torno de 5. Podiam ser médicos, advogados, padres, engenheiros ou professores. Terminamos o século XX com mais de uma centena de ocupações. E cada uma dessas ocupações foi necessário que um processo formativo feito pelas escolas, sob a liderança dos professores, o realizasse, e as escolas e os professores fizeram isso com enorme êxito. É correto dizer que quanto mais nos afastarmos do século XX, ao século XX e aos seus componentes, olharemos dando uma enorme primazia e reconhecimento, uma figura sacrossanta do professor e da escola. No entanto, a história anda. O século XX foi ficando para trás, adentramos o século XXI. E a marca principal que marca a entrada no século XXI é uma inovação que genericamente chamamos tecnologias digitais. Qual o tamanho dela? Qual o tamanho do seu impacto? Pode ser observado sob qualquer ponto de vista. As tecnologias digitais, a partir do início do século XXI, vão impregnar todos os setores sociais, transformando-os de forma muito rápida, fazendo com que eles se reconfigurem, tenham um novo conceito sobre cada uma das ocupações e sobre cada uma das atividades econômicas. Uma das, não a única, talvez não a principal, maneira de observar é que se nós listarmos quais eram as 10 grandes empresas na virada do século XX para o século XXI, observaremos lá indústrias do petróleo, bancos, indústrias do varejo, automóveis e praticamente nenhuma, se houvesse seria somente uma, indústria associada ao mundo digital. Estamos agora no ano 2020. Entre as 20 maiores empresas, praticamente, sem exceção, todas são do mundo digital. Ou seja, mudamos enormemente a economia, mudamos aquilo que se espera de um futuro profissional e trazemos paradigmas que até então nós não imaginávamos que seriam quebrados.
Uma coisa foi o livro moderno. E diga-se de passagem, mesmo quando surge o livro moderno de Gutenberg, quando começam as primeiras universidades europeias, houve uma enorme discussão que ficou restrita àquela própria época, mas há textos sobre isso, questionando no século XVI, XVII, se o advento do livro, tal como ele era configurado, não levaria ao desaparecimento da figura do professor. Segundo alguns, o livro ele era muito bem feito, com esmero, cuidado e não continha erros. O professor, por melhor que ele fosse, poderia errar, porque improvisa. Claro que essa discussão era sem sentido, e sem sentido ficou. Professor e livro não conflitam. Professor e livro juntos criaram a ciência moderna, as universidades europeias e a Revolução Industrial, de certa forma. Por que eu digo isso? Porque ao adentrarmos o século XXI, uma discussão similar apareceu. Em que medida as tecnologias digitais ferem mortalmente a escola e a figura do professor e da professora? E a resposta será parecida com o livro. Claro que o livro reconfigurou as universidades, as escolas em geral. Claro que o livro modificou de forma essencial o que era a figura do professor e da professora. Da mesma forma, as tecnologias digitais o farão. O que nós temos hoje é uma vaga noção de separação do que é presencial e virtual. E essa vaga noção da separação entre o virtual e o chamado físico real diminui cada vez mais a separação. Nós temos uma área cinzenta que cresce enormemente. Muito rapidamente teremos enormes dificuldades de separar aquilo que é exatamente físico real daquilo que é chamado digital virtual. Caminhamos em direção ao mundo figital, que conjuga simultaneamente o que é físico real daquilo que é digital virtual. Tudo que nós possamos ver, tudo aquilo que nós nos depreendemos a partir de exemplos que viremos ou saberemos deles a partir de agora, eles mesclam essa questão do virtual e do chamado real de uma forma essencial voltada à aprendizagem. Aprendizagem em amplo senso, não só na escola, mas na indústria, nos serviços gerais e nas pessoas, enquanto cidadão à procura da sua felicidade. Nós veremos, nos exemplos que mostraremos com muito orgulho a seguir, que as primeiras experiências virtuais foram recuperar o livro na sua forma exata. Ou seja, eu tinha o PDF de um livro e esse PDF era reproduzido numa tela que permitia o acesso em distâncias maiores. O que nós tivemos a partir disso? Chamadas camadas de enriquecimento. O que são camadas de enriquecimento? Era ir além do PDF, ir muito além do PDF, sair da palavra escrita num plano associado a uma página de um livro para você fazer uso de recursos multimídia, sejam eles aulas, videoaulas, sejam eles podcasts, sejam eles links interessantes para complementos daquela matéria, seja a real possibilidade de você interagir com o autor do livro ou com o professor que sugeriu o livro e mesmo com seus próprios colegas que estão lendo o livro ao mesmo tempo. Nós veremos exemplos onde começaremos cada vez mais a utilizar a inteligência artificial. A inteligência artificial no seu rico e amplo espectro, envolvendo máquinas que aprendem, machine learning. Discutiremos realidades virtuais, realidades aumentadas, realidades mistas, todas elas a serviço de um processo educacional, que não dispensará o professor, que não dispensará a escola. Mas o professor, cada vez mais, será visto como um membro importante de uma equipe que pensa ambientes virtuais de aprendizagem. Teremos a escola como um dos centros e não mais o centro específico da aprendizagem, porque aprenderemos em qualquer local, o tempo todo, e o mais relevante, cada um aprendendo de maneira única e personalizada. O nosso maior desafio educacional, hoje, será exatamente criar trilhas educacionais que atendam às características e às peculiaridades de cada educando e de cada contexto educacional. É isso que nós fazemos. É a partir desses pressupostos e desses enormes desafios de uma revolução que se avizinha e que, ao mesmo tempo, já chegou a um bom tempo. O presente, o passado e o futuro se superpõem. E nós, na Digital Pages,
temos trabalhado com isso com muita seriedade. Temos uma perfeita noção da direção que caminhamos e queremos estar na vanguarda, no estado da arte. As experiências, os projetos, as realizações que vocês terão a oportunidade de ver a seguir retratam exatamente parte dessa experiência e da nossa vontade enorme de poder contribuir com esse contexto próximo, tão rico e tão desafiador. Convido a todos a que agora possamos ver os nossos exemplos. Nosso primeiro exemplo é a simples transformação de um conteúdo analógico tradicional em um produto digital enriquecido. Isso pode e deve ser feito em várias camadas. A mais simples delas, a partir do PDF, já permite obter grandes vantagens, como procura por palavras-chave, por exemplo, mas podemos fazer muito mais. Vejamos o caso do clássico livro didático de Philip Kotler sobre marketing. Podemos, sem sobressaltos ou dificuldades, incluir de forma suave e natural um vídeo com o próprio autor falando, refletindo sobre o tema da obra. Podemos transformar uma foto estática em uma galeria de fotos interessantes. É possível incluir conteúdos extras e atualizações sem desformatar o livro via rolagens adicionais. Propiciamos comentários interativos dos usuários ao longo do texto. Podemos submeter o aluno a quizzes e testes que viabilizam avaliações. Este é só um exemplo, mas há uma imensa riqueza a ser explorada, por certo, em cada empresa. Sabemos que todas têm legados no formato PDF, originalmente arquivados para eventual procura e impressão. Podemos armazenar esse legado de forma muito mais inteligente, facilitando a organização e procura, bem como enriquecê-lo, tornando algo originalmente morto em algo extremamente interessante. Nosso próximo exemplo trata-se de um produto já nascido digital. No caso, o que foi desenvolvido para o Senac São Paulo. Este já nasce naturalmente enriquecido. Por exemplo, o enquadramento para qualquer tela, em especial para celulares, é positivamente diferenciado. Trilhas permite a fácil localização do usuário a qualquer momento. Os resultados evidenciam que a experiência do usuário em ambientes como este, altamente enriquecido, geram um engajamento 7 vezes maior do que em um ambiente analógico tradicional similar. Como que a gente sabe disso? Simples. Medindo o time spending, ou seja, o tempo que o usuário gasta naquilo que lhe foi apresentado. Em suma, sabemos e gostamos de produzir qualquer conteúdo para qualquer propósito e em qualquer tela, conteúdos que sejam nativos, digitalmente enriquecidos. O terceiro exemplo é o que desenvolvemos para a Seara, voltado a capacitar vendedores. Como sabemos, em geral, eles são apegados às suas rotinas tradicionais e bastante resistentes a mudanças. Sabendo disso, produzimos um material no formato de um vídeo centrado na primeira pessoa. De fato, simulando um vendedor com uma GoPro na testa, o qual estimula a plena identificação do vendedor com o caso relatado. Alô? Atenção, pessoal, foco especial com a lasanha que está na mídia. Vamos aproveitar este item para nos auxiliar no fechamento da meta do cliente. Em suma, uma roteirização muito especial que demanda empatia, tal que o vendedor se enxergue completamente na situação problema. Temos o exemplo de estimulá-los para o adequado planejamento do seu dia a dia. Foi um grande sucesso e sabemos como replicar essa situação em outros contextos, mesmo que diversos. A ilustração a seguir diz respeito à customização e personalização utilizando inteligência artificial.
dessa forma viabilizando que cada um se identifique no vídeo como se ele fosse dirigido exclusivamente para aquela pessoa. No caso, trata-se de um problema de recuperação de créditos de um banco, no caso, Santander. Algo dirigido a centenas de milhares de pessoas e podendo, e de fato substituindo, com muito sucesso, mensagens frias, impessoais e, no limite, agressivas. Aqui, a pessoa é chamada pelo seu próprio nome, o que o uso do Azure da Microsoft propicia, e vê seu caso particular tratado com respeito e com opções diversas. Os resultados apontam eficiências e eficácias naturalmente muito superiores. De fato, há uma infinidade de novas aplicações. Podemos, por exemplo, produzir o mesmo via áudio para ambientes do tipo WhatsApp. Da mesma forma, para aplicações de aprendizagem, há um novo mundo de tutorias ainda a serem explorados. Em suma, somos super animados para desafios nesta área. Você pode renegociar o contrato com um prazo maior para pagamento. Neste exemplo a seguir, tratamos de tecnologias imersivas, viabilizando laboratórios virtuais baseados em simulação, ancorada em realidades virtuais e aumentadas. Esses são elementos totalmente compatíveis e integrados à nossa plataforma. Nesse exemplo em particular, o produto gerado retrata de forma absolutamente fiel um laboratório de histologia para disciplinas transversais na área de saúde. E a história é toda contada na perspectiva de um aluno. Há pelo menos 3 contextos/realidades. Um primeiro no desktop. Um segundo utilizando óculos de realidade virtual. E o mais interessante de tudo, o terceiro. A experiência de um estudante totalmente isolado em casa, dispondo somente do seu próprio celular. Em qualquer dos casos, há um roteiro de aula a ser cumprido, há a necessidade dele selecionar lâminas, regular o microscópio, etc. Tudo isso com enorme, extremo realismo e absoluta qualidade. Interessante observar que o que ele obtém de visão final, a partir da lâmina selecionada, seja ela de sangue, esperma ou ameba, na regulagem que ele definiu, no caso do celular por aproximação, são imagens reais filmadas em laboratório, permitindo uma experiência imersiva absolutamente singular. Sempre se questionou se laboratórios virtuais poderiam um dia substituir os laboratórios presenciais. Hoje, pelo que observamos, estamos próximos de afirmar que não só podem substituir, como às vezes com ganho de qualidade, propiciando uma acessibilidade esta sim, sem limites e jamais imaginados antes. Neste exemplo, abordamos um caso muito interessante de tecnologia dando suporte aos mais diversos modelos de negócios. No caso, o desenvolvimento de um portal de treinamentos Shell. O destaque aqui é para a possibilidade de atendimento a contingentes enormes de pessoas, podendo ser estudantes ou profissionais de qualquer área. Uma vez definido o nosso público, trata-se de adequar corretamente linguagem, conteúdo, a viabilização de opções tipo online ou offline, realizar avaliações quando for o caso e emitir certificações. Caso a caso, tudo customizado. O único ponto em comum é a qualidade, o elevado grau de controle que os gestores têm em todas as etapas do processo e a plena satisfação na qualificação das pessoas envolvidas. Por fim, permito-me ilustrar um caso bastante sofisticado envolvendo o uso de inteligência artificial e permitindo mesmo vislumbrar aplicações de machine learning baseadas no ambiente Azure da Microsoft, por exemplo. Tais ferramentas, elas viabilizam recomendações de atitudes e comportamentos supervisionados, sejam eles de profissionais no campo
ou de trilhas, caminhos educacionais do aluno. Importante observar que todas as ações, o tempo todo, de todos os usuários, são capturáveis, gerando painéis de analytics. Esses elementos, conjugados com salas de controle inteligentes, viabilizam um alto poder de avaliação e de tomada de decisões em vários níveis. Ou seja, em termos bem práticos, os diferentes atores e usuários participantes do processo podem ter acesso aos dados analíticos e de performance, obviamente com opção de filtro pelos coordenadores quando for o caso. No caso específico do ambiente escolar, é possível que, além dos educadores e gestores, pais e alunos também tenham acesso a informações de gestão sobre a evolução e atividades de cada educando. Espero que tenham apreciado nossos exemplos. Do ponto de vista ferramental, o que viabiliza tudo isso é a plataforma RDP, Rich Digital Pages. A flexibilidade da plataforma RDP é fruto de sua arquitetura modular, no formato de uma mandala altamente integrada. Essa configuração permite soluções que atendem os mais diversos desafios, sempre respeitando os diferenciais estratégicos de cada cliente e as particularidades de cada projeto. Há um repositório inteligente, RDP-DAM, para a gestão de ativos digitais, bem como um módulo de fluxo de processamento de conteúdos, RDP Publisher. Temos também o RDP Editor, que propicia autoria e enriquecimento de composições multimídia. Além disso, via o RDP Manager, as regras de negócios podem ser parametrizadas. Por fim, disponibilizamos o módulo de gestão e aprendizagem, chamado RDP Learning, onde estão alojados aplicativos multiplataformas de experiência digital, RDP Player, podendo embutir, quando for o caso, ou cada caso específico, o RDP Analytics, viabilizando o acesso a essas análises e a retroalimentação adaptativa da experiência de todos os usuários. Bem, o que eu posso dizer é que foi um prazer imenso estar com vocês e espero que possamos estreitar ainda mais nossas relações e que elas sejam duradouras. Um grande abraço a todos e muito agradecido pela atenção de todos. Obrigado.